Boa noite, meus ilustres irmãos e estimados. Expresso aqui a alegria em recebê-los para iniciar mais um ano de estudos da nossa augusta e respeitável loja simbólica virtual Luz e Conhecimento 103, vinculada à grande loja maçônica do estado do Pará, em parceria com as lojas Lux Intênibus da Grão-Maron e o grupo Lives Maçônicas. Nesse momento, passo a palavra ao irmão Vanderlei para que ele faça a abertura do nosso trabalho nesta noite. Boa noite, meu venerável mestre, meus queridos irmãos. Um prazer, uma honra, um privilégio falar aqui em nome de todos que estão presentes. Nesse momento, rogamos a Deus, o grande arquiteto do universo, para que nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, que tenhamos uma sessão justa e perfeita, uma semana abençoada, de muito conhecimento, de confraternização e de irmandade. Eu dito, meu venerável mestre. Muito obrigado pela deferência. Obrigado, meu irmão Vanderlei. Vinde, Senhor dos Senhores, Autor supremo de tudo que existe e haverá de existir. Derramai vossa misericórdia sobre os nossos obreiros. Senhor, aqui estamos para prestar não um culto à natureza ou ao sol, mas sim a vós. Que o vosso poder infinito e divino dê entendimento fraternal a todos os homens do universo, para que saibam trabalhar em proveito da humanidade e para que apliquem a justiça em benefício dos desrespeitados. Iluminai a inteligência de todos os homens, e principalmente daqueles que detenham mesmo uma só partícula de responsabilidade para com a sua família, para com a sociedade e para com a pátria. Que eles sempre estejam firmes e inarredáveis na defesa dessa prerrogativa. Assim seja. Assim seja. Sim, seja. Amados irmãos, saúdo a todos com renovada alegria nesta reunião virtual, aonde a força de nossa fraternidade ameniza a distância física entre nós. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para glorificarmos a bondade e lutarmos contra a ignorância, os preconceitos e os erros. Que nossas mentes, como mentes esclarecidas, nossos corações, como os corações compassivos, estejam sempre abertos para receber os ensinamentos da jornada que escolhemos seguir. Que nossa reunião cresça a cada dia e nossas mentes permaneçam abertas aos ensinamentos da arte real. Bem-vindos, queridos irmãos, a mais um encontro de busca e evolução. Meus irmãos, vamos passar de forma rápida, até porque para nossos irmãos que irão trabalhar nesse ano, apenas os dois estão presentes. Tivemos no dia 14 de dezembro a nossa cerimônia termo de posse. Irmão Pedro Brito, faça a leitura, por favor. Termo de posse. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2024, através de sessão solene de instalação e posse dos veneráveis mestres das lojas da jurisdição da Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, tomou posse no cargo de venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica virtual Luz de Conhecimento 103, o nosso respeitável irmão Ednilson Ferreira da Silva. O mandato do venerável mestre será para o período administrativo de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025, dado
e passado na sede da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, no dia 14 de dezembro do ano de 2024. Assinado pelo nosso excelentíssimo grão-mestre, presidente do Tribunal Maçônico, o irmão Marcelo Holanda, e pelo grande secretário das Relações Interiores, Carlos Neves. Lido, meu venerado. Gostaria que você, o irmão Pedro Brito, e presente nosso irmão Pedro Paulo, que fizesse o nosso juramento de posse do cargo. Irmão Pedro Paulo, ative seu som. Irmão Pedro Paulo, por gentileza, podeis ler primeiro. Eu, Pedro Paulo de Oliveira Silva, declaro aceitar o cargo de chanceler e prometo minha honra cumprir os deveres do meu cargo, observando e fazendo observar a Constituição, leis e regulamento geral da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, as resoluções que me forem adotadas pelos poderes maçônicos competentes, o regimento interno e as deliberações desta loja, promovendo quando em mim couber o seu engrandecimento. Assim Deus me ajude. Irmão Pedro Brito. Eu, Pedro Sobrinho Rodrigues de Brito, declaro aceitar o cargo de primeiro vigilante e prometo, por minha honra, cumprir os deveres do meu cargo, observando e fazendo observar a Constituição, leis e regulamento geral da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, as resoluções que forem adotadas pelos poderes maçônicos competentes, o regimento interno e deliberações dessa loja, promovendo quanto em mim couber o seu engrandecimento. Assim Deus me ajude. Assim Assim seja. sim seja. Recebo o vosso compromisso como justo e perfeito, e os declaro empossados nos cargos para os quais foram nomeados. Obrigado. Irmão Pedro Brito, irmão primeiro vigilante, eu vos invisto com a vossa joia, o nível. Ele significa que, não obstante elevado cargo que irdes ocupar, nunca vos deveis esquecer que, em todas as coisas, concernentemente à maçonaria, todos os vossos irmãos estão no mesmo nível que vós. Irmão Pedro Paulo, revisto-vos com a joia do cargo, o timbre, para o qual foste eleito, a responsabilidade que vos invisto e de manter sempre em dia os registros individuais dos maçons, orientado a loja sobre aqueles que não cumprem com o dever do comparecimento aos trabalhos e lançado no livro negro os nomes daqueles que não tiverem qualidades suficientes para manter entre nós. Do vosso zelo dependerá a frutificação dos bons exemplos impostos pela disciplina maçônica. Irmão Pedro Brito, por favor, anunciar a nossa palestra de hoje. Mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos. Eu queria dar as boas-vindas a todos os irmãos presentes. É sempre um grande prazer recebê-los aqui em nossa loja virtual Luz de Conhecimentos, no 3 da Gleba. Hoje nós temos a honra de ter conosco o nosso irmão Marcelo Carneiro, que vai tratar sobre o tema Tecnologia Avançada dos Povos da Antiguidade, como pode. De antemão, queremos agradecer a gentileza do irmão em aceitar o convite do nosso venerável para adiantar a noite de hoje, dividir conosco seus conhecimentos sobre o tema. O irmão Marcelo Carneiro,
Ele é membro da augusta e respeitável loja simbólica Amor, Fraternidade e Justiça número 6 do Rito Escocês Antigo e Aceito, do Grande Oriente do Rio de Janeiro, Comab. Ele é professor de teologia e de hebraico básico, especializado em povos da antiguidade. Lido, meu venerável. Irmão Marcelo, tens a palavra, meu irmão. Pode ativar o microfone. Boa noite a todos. Bom, o tema de hoje, tecnologia e ciência avançada nos povos da antiguidade. Como pode? Muitos hoje ainda duvidam ou acham que hoje somos superiores tecnologicamente do que os povos da antiguidade, mas há controvérsias nessas afirmações. E hoje a intenção dessa palestra é tirar a maioria dos senhores da suposta área de conforto, área essa que nunca existiu. Bom, como já falei, o tema tecnologia, né, e ciência avançada nos povos da antiguidade, como pode? Vamos ao texto. Eu precisava que os irmãos prestassem muita atenção, porque são muitos detalhes, tá? Para a gente não perder da meada. Bem, como podemos notar que na mitologia dos esquimós se afirma que as primeiras tribos haviam sido levadas para o norte por deuses de asas de bronze. Os pele vermelhas mais antigos têm notícias de que um pássaro trovão lhes trouxe o fogo e os frutos e vários ensinamentos e conhecimentos, eu digo até técnicas de plantio, como arar o solo, coisas do tipo. Já na lenda maia, ou seja, do povo maia, o Popovu, por que é o Popovu? Popovu, Popo, né, comunidade, o conselho, Vu, livro, né, o conselho da comunidade, o conselho popular, esse é o nome do livro. Popovu nos relata que os deuses conheciam todas as coisas, tipo o universo, os 4 pontos cardeais e até a face redonda da Terra. Viemos saber que a Terra é redonda um dia desses, né? Bem mal comparando aqui com essa data. E eles já sabiam disso há muitos anos atrás. Por que os esquimós, agora vem a primeira pergunta interessante para nos fazer refletir, falam em sua cultura sobre pássaros metálicos? Da onde eles tiraram essa ideia, né? Por que os índios pele vermelhas se referem a um pássaro trovão? Como e de onde os antepassados dos maias poderiam ter sabido que a Terra é redonda? Como isso? Bom, no livro bíblico de Isaías 40, 22, isso há 740 anos atrás, ou mais um pouco, ou isso do livro até hoje, 2.765 anos atrás, já se sabia que a Terra era redonda. Mas como é que é isso? Se a gente foi descobrir há pouco tempo, né, que a Terra era redonda. Tínhamos a ideia que a Terra era sustentada pelo Atlas, né, um gigante em suas costas, 4 tartarugas aladas e coisas do tipo. Até a igreja punia quem falasse que a Terra era redonda, punia por heresia, né? Bom, voltando aos maias. Os maias eram inteligentes e possuíam uma cultura elevadíssima. Legaram-nos não somente um fabuloso calendário, mas deixaram-nos como herança também muitas fórmulas matemáticas e computações incríveis. Depois vocês vão entender por que eu uso o termo computações. Por exemplo, eles sabiam que o ano de Vênus, um planeta, né, exterior à Terra. Estão falando de Vênus, não da Terra. Que o ano de Vênus tinha 584 dias e avaliavam a duração do ano terrestre em 365 dias, 24 minutos e 20 segundos. Esse era o cálculo dos maias, isso a olho nu, sem telescópio, sem nenhum computador. Bom, o cálculo exato, segundo o relógio atômico, hoje nós sabemos que é 365 dias, 24 minutos e 22 segundos. Aí você vai dizer, Marcelo, eles erraram por 2 segundos. Calma, temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, que eram observações. Né? Era um povo semi-analfabeto ou analfabeto, não tinha escrito ou tinha escrito? Dizem que não tinha escrito, só alguns desenhos, né, que eram lidos
como alguma coisa, interpretados como alguma coisa, dizem que não tinham escrita, que eram analfabetos, que eram selvagens. Como é que é isso? Bom, vamos ter uma ideia. Tem que levar em consideração a inclinação do eixo da Terra, que mudou, né? E também a desaceleração do planeta, ou seja, 2 segundos mais lento, ou seja, 2 segundos, né, a mais que temos hoje. Será essa, então? Será que eles acertaram na mosca no tempo da sua medição? Essa é a pergunta que fica. Vamos nós. Os maias deixaram muitos cálculos, né, em seus calendários avançados, e esses atingiam e alcançavam 64 milhões de anos à frente. Uma civilização dita atrasada, dita, sei lá, como chamam de pré-históricos, de incautos, indoutos, comuns, atrasados, sem assim, avançada tecnologia igual a nossa, que nos achamos muito inteligentes, como é que eles se prestavam ao papel de fazerem cálculos matemáticos exatos de 64 milhões de anos à frente? Não são 64 anos, 64 milhões de anos. Porém, há inscrições que ocupam-se de tabelas que provavelmente atinjam, né, foi registrado isso lá pelos arqueólogos, 400 milhões de anos à frente. Nós vivemos 60, 70, 80 anos, ou mais um pouco, né, pela graça de Deus. Por que se preocuparia um povo tão atrasado e primitivo a fazer cálculos matemáticos e astrológicos de 64 milhões de anos e alguns podendo até atingir 400 milhões de anos à frente? Estranho isso, né? Por que essa preocupação com o futuro se não vivemos tanto? A famosa equação de Vênus, essa é a mais famosa deles. A famosa equação de Vênus poderia muito bem, né, plausivelmente, ter sido calculada por um cérebro eletrônico ou algo similar, de tão assim certa, né, que ela é. O difícil aí é, evidentemente, acreditar que esta fórmula foi feita ou foi formulada por um povo que era semi-selvagem e analfabeto. A fórmula de Vênus foi desenvolvida pelos maias. E parte do seguinte, eles tinham uma unidade de medida, vamos prestar atenção, que se chama Tzolk'in. O Tzolk'in tem 260 dias exatos. O ano terrestre tem 365 e o ano de Vênus, 584. Juntando essas fontes, né, matemáticas, eles usam uma aritmética deles e eles chegam à seguinte conclusão. Nesses números, né, se ocupa uma possibilidade divisória assombrosa, pois 365, que são os anos da Terra, podem ser divididos por 73, 5 vezes. Ué, e aí, Marcelo? Não, até aí, tudo bem, é dividido por 5 vezes. Tá, tudo bem. Irmão Marcelo, Oi? vai ter alguma apresentação em slide? Não, 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 só texto, só Não, texto. tudo bem, é só porque os irmãos estão perguntando, só para ficar Eu, assim. eu tenho um canal, se eu fizer, eu passo para vocês, se eu fizer futuramente. Há uma intenção, mas eu não tenho isso pronto hoje. Ok, obrigado, meu Marcelo. Vamos Desculpe pela interrupção. lá. Não, tranquilo, tranquilo. Então, eu estava falando da fórmula de Vênus. Então, a unidade de medida deles se chama Tzolk'in, 260 dias. O ano terrestre, 365. O ano de Vênus, 484. Tudo isso calculado por eles. Então, nesses números se oculta uma possibilidade divisória assombrosa, pois 365 pode ser dividido por 73, 5 vezes. E daí? Uma coincidência? Tudo bem. Mas vamos falar de Vênus. 584 pode ser dividido por 63 8 vezes. Aí eu pergunto, como? Como eles sabiam disso? Eu vou passar agora para vocês a fórmula de Vênus, como ela é apresentada naqueles hieróglifos, naquela escrita maia antiga com bonecos, desenhos de cabeça, né, lua, sol, e aquilo foi interpretado por números. E é mais ou menos o seguinte: segundo a fórmula de Vênus, a lua seria igual a, é meio complexo, 20 vezes 13 vezes 2 vezes 73 que eu citei, que é igual a 260, que é o Tzolk'in, vezes 2 vezes 73, que dá 37.960. E aí, Marcelo, o que isso tem a ver? Calma, vamos chegar lá. Eu falei da Lua, vou falar do Sol. Eles têm um cálculo logo embaixo do Sol, que é 8 vezes 13 vezes 2 vezes, de novo aparece o 73, que é igual a 104 vezes 5 vezes 73, que assustadoramente é igual a 37.960. Opa,
duas vezes o mesmo nome em duas equações diferentes. Como chegar nessa conclusão? Agora piora. Por isso é uma equação de Vênus. Eles calculam Vênus dessa forma: 5 vezes 13, vezes 2, vezes os mesmos 73, que é igual a 65, vezes 8, vezes 73, que é igual a 37.960. E aí, Marcelo, o que que tem a ver 37.960 na equação de Vênus, que mostra a Lua, o Sol e Vênus alinhado junto a essa soma matemática? Todos têm o mesmo valor numérico. Vou explicar. Assim, depois de 37.960 dias, coincide todos os ciclos. A mitologia maia afirma que então os deuses reuniam-se na grande praça de repouso. Toda cidade maia ou aldeia maia tem uma grande praça. Não sei se vocês notam, incas, astecas também, essa galera toda sempre tem uma grande praça. De um lado fica um prédio, que geralmente olhando para o centro, né, à direita a lua, à esquerda o sol, e em frente um prédio administrativo, uma grande praça. Então, aqui, a afirmação deles, ou da mitologia deles, é que em 37.960 dias coincidem todos os ciclos astrais, astrológicos, filosóficos e de toda a cultura maia. E dizem que eles se reuniam porque na grande praça desciam os deuses. Não só segundo a mitologia maia, mas segundo muitas mitologias, eles vinham das estrelas, eram viajantes das estrelas. Um ou outro povo falando, tudo bem, mas muitos já nos leva a fazer uma reflexão. O que será que tem por detrás disso? Vamos nós. Como eu citei, os povos pré-incaicos, em suas lendas religiosas, dizem que as estrelas são habitadas e que os deuses desciam até eles, vindos da constelação das Pleiades. Até hoje é muito difícil você ver as Pleiades. Pega um pequeno binóculo ou a ajuda de uma luneta, é muito difícil de você avistar aqui da Terra as Pleiades. E eles já conheciam bem as Pleiades. Outros povos também, como os assírios, babilônios, e aí vai. O pessoal do Zoroastro, todo mundo conhecia muito bem as Pleiades. Os textos em caracteres cuneiformes dos assírios, sumérios, babilônios e egípcios oferecem a mesma imagem, a mesma narrativa e a mesma história sobre os ditos deuses que vinham das estrelas e para elas, né, voltavam. Assim, esses seres andavam em naves de fogo ou barcos do céu. Esses seres ou deuses possuíam armas devastadoras e misteriosas. E ainda eles prometiam a alguns poucos homens, ou seja, escolhidos, o que eles prometiam a esses homens? A imortalidade e conhecimentos diversos. Segundo a mitologia, né, dos esquimós e de tantos outros povos, quando vieram à Terra esses deuses, ou esses viajantes, né, do espaço, eles ensinaram astronomia, astrologia, forja, como eu já citei, agricultura, a pintura da sobrancelha, dos lábios, né, a maquiagem, né, ensinaram várias coisas aos homens, o uso de ervas, de raízes. Deixa eu ver aqui. Sim, e é corretamente compreensível que povos antigos assim largassem rédeas à imaginação para descrever maravilhosamente a glória dessas aparições, das coisas que eles viam ou pensavam ver, ou que eram incompreensíveis para eles. Bom, aceito tudo isso, mas ainda fica muita coisa por explicar, não é verdade? De onde, por exemplo, o cronista, o escritor do Mahabharata, que é um livro indiano, poderia ter sabido da possibilidade de existir uma arma capaz de punir uma região inteira por 12 anos de seca? Da onde o camarada tirou isso? Da cabeça dele? Um Monteiro Lobato da vida? Ele, da cabeça dele inventou uma história que ia ter uma arma que ia causar seca numa determinada região por 12 anos, da cabeça dele. Tá bom. Vamos mais à frente. Vejamos, é ainda bastante poderosa para matar fetos dentro do ventre materno. O cronista narra com detalhes. Esse poema épico da Índia antiga, o Mahabharata, é bem mais volumoso que a própria Bíblia, e o seu núcleo tem a idade de no mínimo 5.000 anos. Isso mesmo, uma estimativa bem prudente, né? Vale sim realmente a pena ler esse poema, tendo presente no espírito muitos e vastos conhecimentos de época, ou seja, os conhecimentos que temos hoje, para entender os conhecimentos de época, da época atual que vivemos.
que eu estou querendo falar com isso aqui? Que o miolo do livro tem 5 anos, mas que foi tirado de manuscritos mais antigos ainda. Então, é, isso pode ter muitos anos anteriores a esses 5.000, tá? É bem plausível isso. Mal podemos admirar-nos quanto no Ramayana, que é um outro livro hindu muito antigo, sagrado, ficarmos sabendo que as Vimanas, ou Vimas, como são conhecidas também, que são Vimanas, máquinas voadoras por meio de Mercúrio, é bem assentado isso, máquinas voadoras por meio de Mercúrio, e forte vento propulsor, teriam navegado a grandes alturas. As Vimanas poderiam facilmente vencer distâncias infinitas, mover-se rapidamente em todas as direções, isso em velocidades inacreditáveis. Veículos espaciais e especiais, com uma ótima dirigibilidade, de causar inveja aos nossos modernos meios de transporte. Isso, o segundo está citado no Ramayana, falando sobre as Vimanas. Essa citação é baseada na tradução de Anne Dutch, de 1891, que ele fez justamente do Ramayana para o inglês e depois, né, foi distribuído para o mundo. Como poderiam isso? Então, os Vimanas eram veículos voadores usados para transportar essas entidades, deidades, deuses, viajantes. Quem seriam essas pessoas capacitadas a vencer, né, a vencer a lei da gravidade, segundo esses cronistas? Aí você viu que não é um só que fala, são vários cronistas que fazem a mesma coisa. Vamos prestar atenção no texto. Por ordem de Raman, Raman também é um deus indiano. O carro maravilhoso, chama de carro maravilhoso, subiu com um enorme estrondo para uma montanha de nuvens. Vejamos, não queremos passar por cima do fato de que, novamente, o cronista não só alude a um objeto voador, mas também ele menciona um possante estrondo, um enorme barulho. Esse aqui é outro texto, né, dentro do próprio Mahabharata. A gente, toda vez que falou sobre vento propulsor, Mercúrio, falou sobre uma explosão, uma coluna de fogo, né, de fumaça, uma densa nuvem, e esse objeto sobe em Cabo Canaveral, lançamentos de foguete, tem justamente essa descrição. Não estou querendo dizer nada com isso, mas tem justamente a descrição que um cronista fez alguns milênios atrás. Sabemos que a própria imaginação necessita de pontos de vista, ou seja, pontos de partida. Até para o invencionismo, o cara tem que ter alguma coisa para ele começar a história. Nesse caso, né, se pressupõe o quê? Uma concepção de foguete e também do conhecimento de tal veículo, que seria capaz de cavalgar sobre um raio e causar um trovão assustador. Na mentalidade de quem viu o evento, um trovão assustador. Podemos imaginar o barulho de uma turbina, de um jato supersônico ou de algo parecido. Isso dá para imaginar perfeitamente, né? Sem nenhum aditivo, né? Sem nenhuma cerveja, nenhuma bebida alcoólica, nenhuma bebida forte. Dá para você imaginar isso tranquilamente só pelo relato, tá? Pode ser nada disso, mas foi justamente o que o cronista viu, ele assentou e hoje para nós faz um outro sentido. No primeiro livro do Mahabharata, revela essa história a história íntima, né? De uma moça, né? De uma solteira chamada Kunti. Prestem bem atenção na história de Kunti, que não só recebeu a visita do Deus Sol, ou seja, ela foi visitada por um Deus, ela é uma terráquea, foi visitada por um Deus, segundo essa crônica, a visita do Deus Sol, mas que em seguida também teve um filho com ele, ou seja, e essa criança teria nascido radiante, né, como astro-rei, já que o pai era o Sol, a criança nasceu radiante como astro-rei, ou seja, o próprio Sol. Como Kunti já então ela temia a vergonha de ter solteira, né, de ter tido esse relacionamento, sido grávida e dado à luz, ela temia muito essa vergonha. O que ela fez? Então ela deitou a criança numa cestinha e abandonou-a num rio. Bom, essa história, ela realmente ela não é muito digna de ser mencionada aqui, se não tivesse uma grande quantidade de semelhanças, isso é, mais que evidente com a história de Moisés, relatada em Êxodo 2, do 1 ao 9. Coincidências, né? Uma jovem teve um filho, colocou esse filho num cesto de juncos, num rio onde tomava banho a filha de um nobre. Essa é a história de Kunti, tá? Não estou falando de Moisés, não. E ele foi achado, né? E ela ficou de longe olhando, ele foi achado,
e foi criado na filha desse senhor, desse soberano, foi criado na filha desse. Estou quase falando faraó, mas não é não, é outra história. Isso aqui estamos falando de uma história hindu, bem anterior à história da Bíblia. Aí os senhores tirem as vossas conclusões. No Mahabharata, ainda do livro indiano, acham-se indicações numéricas tão precisas que fica, assim, se dá, né, a impressão de que o autor teve um precioso conhecimento daquilo que escreveu, sabia muito bem o que estava escrevendo. Ele descreve, cheio de horror, uma arma que podia matar todos os guerreiros que usavam metal em seu corpo. Quando esses guerreiros, né, eram informados a tempo, né, da presença dessa arma, eles arrancavam de si todas as peças de metal, tudo metálico, tiravam do corpo e lavavam, né, essas peças num rio. Então mergulhavam também no rio e se lavavam cuidadosamente, né, os seus corpos e tudo o que tivesse em contato. Não sem motivo, né? Como explica o autor, porque a arma causava um efeito de cair os cabelos, as unhas das mãos e dos pés, em tudo que era vivo, não só de seres humanos, mas até de animais, tudo que era vivo. Lamenta ele, tudo que era vivo tornava-se pálido e fraco. Em alguns outros verbetes, a gente lê vento da morte, vento desolador. Aqui, aqui me parece que essa arma, ou essa suposta arma, tem um efeito, me desculpem, de radioatividade. Aqui, para mim, é bem claro o texto. Caiu os cabelos, tem aquela situação, né, do ventre, né? Acabar com a seca numa região por 12 anos. Isso me parece bem uma arma radioativa. A descrição. Só que quem escreveu não conhecia a palavra radioatividade. Bom, o oitavo livro do Ramayana ainda, encontramos Indra. Quem é Indra? Indra é um valente, né? Ele é um herói e é um deus lá na Índia. Em seu radiante carro celestial, fala justamente assim, carro celestial, carro que voa. Pois bem, entre todos os homens, ele escolheu Indistira, Indra escolheu um ser humano, Indistira, o único, falando sobre Indistira, em seu invólucro mortal, pele e osso, roupa igual a gente, que é capaz de entrar no céu também. Aqui não se pode deixar de notar um paralelo dos relatos de Enoque e Elias, que são muito posteriores a essa escrita aqui que conta a história de Indistira, que foi trazido, né, por Indra para entrar nesse carro celestial e foi aos céus com ele. Então aqui os relatos de Enoque e Elias são bem parecidos. Quando a gente lê Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11, Gênesis 5:23, Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 11:3 ao 12, e o próprio Salmos 18:30 tem esses relatos, né? Tem esses relatos de Enoque e Elias, tem um paralelo muito interessante com Indistira. Vocês puderem entrar mais a fundo, se eu for trazer muita matéria, ia demorar muito tempo, né? Eu tenho que andar aqui rápido. No mesmo livro se diz, talvez o primeiro relato sobre o grande lançamento, sobre o lançamento de uma bomba de hidrogênio. Talvez seja o primeiro relato. Vou ler para vocês. Que Gunca é um deus, é um chefe e é uma região territorial. Tem essas três vertentes, segundo várias traduções, que Gunca de bordo, aqui eu estou falando do Gunca pilotando uma aeronave, ou sei lá o quê. Gunca, de bordo de uma possante Vimana, arremessou um único projétil, está escrito assim, tá? Sobre a Tripsicidade. Tripsicidade eram três cidades próximas, muito povoadas, então eram chamadas de Tripsicidade, como se fosse no ABC paulista, né? Três cidades próximas, bem povoadas. De bordo de um possante Vimana, arremessou um único projeto na Tripsicidade. Então, o que o relato diz? Usa vocábulos como os temos na memória, de relatos de várias testemunhas oculares da explosão da primeira bomba de hidrogênio no atol de Bikini. A pessoa que transcreveu o relato faz uma similaridade com o que ocorreu no atol de Bikini, nas experiências com bomba de hidrogênio. A primeira bomba de hidrogênio no atol de Bikini. Disseram, fumaça branca incandescente, 10.000 vezes mais clara que o Sol. Ter-se-ia levantado com um brilho imenso e incandescente, assim reluzente, e as cidades foram reduzidas a cinzas. Quando Gunca passou de novo, quer dizer, ele foi, né, arremessou, quando ele volta
passou de novo com seu veículo, parecia um bloco radiante de antimônio. Mais uma vez, nos dá uma ideia de radioatividade. E para os filósofos, seja registrado que foi no Mahabharata que disse que o tempo é, da semente do universo. O que quer dizer isso? O Mahabharata diz que, nesse caso, é atemporal. Aí dá até ideias de viagens para frente, viagens para trás, estou falando de viagens no tempo. Aí a situação fica muito complicada de se crer, porque é um livro, uns consideram folclórico, outros consideram cultural, outros consideram história, outros consideram religioso, mas essas coisas estão descritas lá minuciosamente. É isso que chama atenção. A pessoa que escreveu parecia que sabia muito bem o que estava falando. Vamos ver outros livros. Em comparação também com os livros tibetanos, né? Tanto Tantijua quanto Cantijua mencionam que haviam máquinas voadoras pré-históricas. Aí, né, é pesado, né? Ele afirma máquinas voadoras pré-históricas que eram chamadas de pérolas do céu, ou pérolas no céu. Ambos os livros acentuam expressamente que esse saber era secreto e não era destinado ao público, ou seja, ao povo comum. Porém, agora eu falo o nome de um outro livro, tá? Só que é indiano. Porém, no Samarangana Stradara, muito ruim de falar esse nome, há capítulos inteiros em que são descritas essas naves com pormenores, ou seja, naves aéreas, cujas extremidades emanavam faiscando fogo e mercúrio. Então, são muitos detalhes, com muitos milênios atrás, que nos fazem pensar: será que já fomos, de repente, mais avançados do que pensamos que somos hoje em dia? De onde vieram tantos conhecimentos? Ou alguém simplesmente escreveu isso aqui do nada? Do nada, sem ponto de partida, sem ter visto nada, do nada mesmo. Será que é isso? A etimologia da palavra fogo, em escritos antigos, não deve ter necessariamente o sentido de fogo aceso, como nós falamos hoje. Em total, podemos constatar, ou ter, né, ciência de 40 espécies diferentes de fogo registrado em manuscritos antigos. E esses fogos, né, se relacionam em sua maior parte com fenômenos esotéricos ou magnéticos e até fenômenos frequenciais. Então, a palavra fogo, que nós lemos em manuscritos traduzidos do inglês para o português, às vezes tem uma tradução um pouco diferente no sentido etimológico da palavra. Para nós, é difícil acreditar que os povos antigos soubessem que é possível obter-se energia de metais pesados e como se procede para assim conseguir. Por outro lado, não devemos tomar a história tão simples a ponto de rejeitar os velhos textos em sânscrito, né, o idioma, a língua que foi escrita, como se fossem mitos. A multiplicidade dos pontos aqui citados e extraídos dos escritos antigos faz com que a suspeita se torne certeza, que na antiguidade houve encontros com deuses voadores ou com seres que eram chamados de deuses. Bom, agora, como infelizmente eu vou falar do método que é usado quando a gente aborda um assunto desse. Como o velho método infelizmente inventado, muitos falam isso. Outro diz assim: isso não existe. Ou que nem o Padre Quevedo, né? Lembra do Padre Quevedo? Isso não existe. Tudo para ele não existe. Isso são erros de tradução dos autores ou dos copistas. Aí, nesse ponto, já não podemos mais avançar, né? Mediante um novo esquema de pensamento. Por quê? Porque é possível que possamos abrir, né, clareiras nesse matagal de obscurantismo que esconde o nosso passado. Se a gente não tiver uma mente livre, uma mente liberta, uma mente receptiva a tentar entender o que querem dizer realmente esses textos antigos, a gente vai ficar no: isso aí foi inventado, mas inventado por tantas pessoas, 5, 7 mil anos, 12 mil anos, 6 mil anos, 7 mil anos, tantas pessoas de locais diferentes falando a mesma coisa. Será que está todo mundo doido? Bom, vejamos abaixo, vou dar um outro exemplo. Falando sobre a arma, tá? O camarada traduziu literalmente, falando sobre a arma para o inglês, isso em 1889, em sânscrito. Estava escrito assim: era como se tivessem sido soltos os elementos. O sol girava em ciclos, queimando pela incandescência da arma. O mundo cambaleava em febre. Elefantes, atormentados pelo calor, corriam loucos para cá e para lá, procurando proteção contra o terrível ataque. A água fervia.
Os animais morriam, os inimigos eram ceifados, e a fúria do fogo fazia com que as árvores, como nos incêndios florestais, caíssem em fileiras. Os elefantes rugiam pavorosamente e caíam mortos no solo por toda uma vasta área. Os cavalos, carros de combate, se queimavam e tudo parecia como depois de um incêndio. Milhares de carros foram destruídos. Depois, um silêncio, né, profundo desceu sobre o mar. Parece até o texto de Apocalipse, né? Os ventos começavam a soprar e a terra clareou. Ofereceu-se uma vasta, ou seja, uma vasta visão, um quadro horripilante. Os cadáveres dos tombados haviam sido mutilados pelo horroroso calor da arma, não mais parecendo gente. Nunca antes havíamos, né, visto uma arma tão poderosa e nunca antes havíamos ouvido falar de tal arma, de tal coisa. Fosse um relato recente, mas um relato com 5, 6 ou 7 mil anos, né, que Sir Roy traduziu do Anapávina em 1889, dá até para se assustar. E dá para fazer várias conjecturas aqui, por exemplo, o silêncio profundo desceu sobre o mar, parece um texto de Apocalipse, né, da Bíblia, só que a Bíblia é mais recente. Aqueles que escapam, né, ou que escaparam, né, continua o relato, banhavam a si suas armaduras, porque tudo estava coberto pelo sopro mortal. O que é o sopro mortal? Uma poeira fina, um pó fino, uma radiação? O que seria um sopro mortal? O sopro mortal dos deuses, como se diz no poema épico de Gilgamesh. Será que o alento venenoso do animal celestial, por acaso, te haja atingido? Gilgamesh também falava do alento, né? O alento venenoso do animal celestial, daquilo que ele viu voar. Albert Tully, ex-diretor da divisão egípcia do Museu do Vaticano, encontrou um fragmento da época de Tutmés III, foi um faraó, que viveu há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Ali no texto se comunica que os escribas enxergaram vindo do céu uma bola de fogo, cujo alento era de mau cheiro. Tutmés III e seus soldados observavam esse espetáculo até que a bola de fogo afastou-se em direção ao sul e se perdeu de vista. Então, o Egito, vocês sabem que o Egito, no norte da África, na parte de cima tem o delta, né? Tem o Egito no meio das pirâmides de Gizé, aí vai descendo. Essa parte que ele fala que foi ao sul é como se fosse para Aksum, para Etiópia, para Eritreia, como se fosse para aquela região, tá bom? Afastando-se, perdeu de vista. Todos os textos citados são originários de milênios, antes da nossa era. Pensem nisso. Notemos o seguinte: os autores desses diversos textos, desses diversos livros, dessas crônicas, né, foram feitos tudo, eles viviam em diferentes lugares, continentes, e em culturas e religiões bem diferentes um dos outros. Os mensageiros ainda não existiam, as viagens internacionais ainda não constavam na ordem do dia. E falando sobre todas as inúmeras fontes, contando todas elas mais ou menos, ou do mesmo modo, ou do seu modo, as mesmas coisas, os mesmos relatos, será então que havia nos cérebros de todos esses autores de crônicas, livros sagrados, mitologia, história contemporânea, etc., a mesma informação? Todo mundo pensou a mesma coisa? A mesma informação, a mesma ideia? Ou talvez teriam sido todos eles perseguidos, quase que maniacamente, né, de uma forma compulsória e sistemática, pelos mesmos eventos, ou pelas mesmas descrições, pelos mesmos fenômenos, pelas mesmas histórias? Será que é possível que os cronistas e os escribas dos livros Mahabharata, Bíblia, Epopeia de Gilgamesh, os escritos esquimós, dos índios peles vermelhas, dos norte-americanos, dos vikings, dos indígenas do Brasil, das tribos africanas, dos povos também nórdicos, dos tibetanos e muitas e muitas muitas outras fontes, dos chineses, e por aí vai, pelo mundo? Será que todo mundo conta essas histórias de deuses voadores? Todas essas fontes espalhadas pelo planeta, será que todos estão mentindo, falando de coisas que nunca existiram? Será que foi um frenesi coletivo? Vamos todo mundo mentir no mundo, mas por milênios, em locais diferentes? Acho muito distante. Será que todos os relatos, por acaso, da mesma história, ou bem parecido, sobre deuses voadores, viajantes das estrelas, homens, pássaros, carruagens celestiais, pérolas do céu e ainda estranhos veículos voadores,
e horríveis catástrofes ligadas a esses fenômenos, será que invencionismo de todo mundo? Todos sabemos que não é possível que todas essas civilizações tivessem em épocas tão distintas um frenesi ilusório dos mesmos relatos, dos mesmos conceitos e das mesmas ideias, ao redor do mundo inteiro, como apenas fruto de imaginação coletiva. Não mesmo. Não mesmo. Muito improvável. Os relatos quase que uniformes só podem ser oriundos de fatos. Portanto, podemos até considerar que ocorrências pré-históricas, de alguma forma, tiveram inflamado ou inflacionado, né, as suas narrativas, ou alimentado as suas ideias. Mesmo assim, né, como poderia ter acontecido isso em escala global? Ninguém tinha telefone, celular para se comunicar. Fulano, aconteceu isso aí. Não existia isso. Carta, correio não tinha, telégrafo não tinha. Como poderia ter sido feito isso em escala global? Poderemos, né, ver o seguinte: fica no âmago de todas as suas reportagens exclusivas, assim como é hoje, o fato real, sim, o acontecimento descrito com previsões. Eles parecem não terem sido inventados em tantas localidades e em diversas épocas, e em culturas tão diferentes. Vocês não acham isso? Que é muita coincidência, né? Bom, estamos encerrando. Agora falta metade de uma página. Já foi tudo. Agora a gente vai tentar montar um quadro mental. Preciso que vocês prestem muita atenção para a gente finalizar. Construir um exemplo, para a gente tentar exemplificar, tentar entender o que essas pessoas, há 5.000, 6.000, 7.000, 12.000 anos atrás, o que eles viram, o que eles enxergaram, qual seria a visão deles de tudo, de todo o ocorrido. Montei um exemplo, vamos lá. Digamos que lá pelos idos dos anos 60, mais ou menos, né, só para ilustrar, em uma região remota de mata fechada, no coração da África, desce, pousa, pela primeira vez um helicóptero de época, do tipo grandão, bem barulhento, com 2 motores, né? Fazendo aquela barulhada toda infernal. Bom, nenhum habitante local, indígena, jamais teria visto tal máquina ou aparição. O mesmo com um enorme estrondo de seus motores. Ele enfim aterriza. Agora, o tal helicóptero que pousou em uma clareira, aos poucos vai diminuindo a rotação dos seus motores e, com isso, fazendo menos barulho. Enfim, o movimento. Então, abrem-se portas laterais e delas saltam humanoides estranhos. Como assim humanoides estranhos? São eles o piloto, o copiloto e toda a equipe de reconhecimento tático. Por que são estranhos? Eu vou explicar. Porém, todos eles usam uniformes de campanha e acessórios do tipo capacete, coletes, mochilas, luvas, botas, rádios, armamentos e etc. Eles fazem um breve reconhecimento da área, o entorno do helicóptero. E coisa e tal, olham para um lado, olham para o outro, não veem nada, ou que agrade, ou que tenham vindo para tentar ver alguma coisa. Agora, acham melhor ir embora, né? Não acharam nada ali de interessante, fizeram um reconhecimento. Até aí, tudo bem. Agora, por que do exemplo do helicóptero? Vamos chegar lá. Os locais, vamos falar dos indígenas, podemos chamar de selvagens, incultos, indoutos, não letrados, chamem como achar melhor. De longe, de uma distância segura, escondem-se atrás da densa vegetação, da mata fechada, ao redor da clareira. Olham esses eventos atenciosamente, porém assustados, temerosos, melhor dizendo, apavorados, estáticos e inertes. Eles não acreditam no que os seus olhos acabam de apreciar. As criaturas, os viajantes, vindas do céu em um pássaro de fogo, colibri alado, carruagem celestial e etc. Depois de alguns minutos, sem prévio aviso, e por um motivo que os selvagens não conseguem explicar, os viajantes do pássaro de fogo, os seres divinos, os deuses, né, para eles, vão embora. Então, o helicóptero começa a aumentar o barulho de seus motores e lentamente vai subindo, eleva-se, ganha altura, cada vez mais e mais, e faz mais barulho, e vai desaparecendo nos céus. Para os selvagens, uma experiência única e inacreditável. Agora somente o seu som pode ser ouvido, e cada vez mais baixo, dando a intenção de estar mais longe, até
não se ouvir absolutamente mais nada. Morreu a história? Não. Agora é que vem o pesado da história. Agora que começa o verdadeiro problema, a confusão. Vamos aos fatos. Como é que os selvagens vão contar sobre esse assombroso encontro com os seres dos céus? Como é que eles vão contar isso? Os deuses, como? Como vão falar sobre isso? E agora? Agora que, né? Agora que a porca torce o rabo, escrevi aqui assim. Agora é que ferrou. Como falar isso para sua família, para os seus filhos? Como? Como iriam explicar o ocorrido para as próximas gerações? Como? E de que forma essa narrativa coletiva irá ilustrar todos esses fatos, as coisas que eles viram, com o conhecimento e a cultura dos locais? Eles iam dizer que era um helicóptero? Não. Que presenciaram tais coisas. Como é que eles iam formular isso? Como? Bom, já ia me esquecendo como eles iam contar isso aos anciãos da tribo, né? Aos pajés, os donos, os chefes da aldeia. Como é que vai falar isso? Como é que vai explicar isso? Agora, a segunda fase dessa história, teremos o famoso telefone sem fio, ou seja, de boca a orelha. Eles vão passar essa história de boca a orelha, por gerações e gerações e gerações e gerações e gerações. Só para fazer um paralelo, a palestra acabou, mas há uma tribo é, na parte, na parte nordeste da África, a tribo isolada, os Dogons, que falam de estrelas, de constelações que não podem ser vistas a olho nu, e telescópios só puderam vê-las tem poucos anos, não tem muito tempo isso. Eles já afirmam isso há centenas e centenas de anos, que é uma estrela que orbita uma estrela e por trás dela tem uma estrela. E eles desenham isso no chão, toda a constelação, não só essas três estrelas principais, mas eles desenham no chão toda a constelação. Aí eu pergunto, será que os Dogões, é, num passado remoto, ficavam dando rolé de foguete na Via Láctea? Eu queria que alguém saísse desse problema para mim, que para mim é um problema muito grande. Outra ilustração, tem um filme chamado Star Trek, um filme de ficção científica. E aqui no Brasil é chamado Jornada nas Estrelas. Teve um seriado nos anos 70, 80, e depois teve vários filmes, né? Como esses filmes da Marvel, aí teve vários filmes. E em um desses filmes, o Spock, aquele cidadão com a orelha comprida, ele entra dentro de um vulcão e ele quer salvar uma civilização, ele, o pessoal da Enterprise, e ele joga uma bomba ali para congelar todo aquele vulcão e eles salvarem toda aquele povo, né, daquele planeta da extinção iminente. Bom, o pessoal não viu eles chegarem, não viu eles serem transportados ou teletransportados para dentro do vulcão, e no último minuto o Capitão Kirk consegue puxar o Spock para dentro da Enterprise. Então, Kirk parece que ele corre, né? Ele corre ali pelo meio daquela mata, e os selvagens conseguem avistar e vão atrás dele, conseguem olhar. Quando ele pula dentro da água, a Enterprise sai de dentro do mar e eles são teletransportados para dentro da Enterprise. Agora que vem um exemplo. Quando os selvagens veem a Enterprise, né, sendo erguida do mar e subindo, eles associam a subida da Enterprise do mar ao congelamento do vulcão que está em erupção há dias e a exterminar toda a raça deles. O que eles fazem? O pajé deles, ou o chefe lá, os aldeões, ele pega uma vara e desenha imediatamente na terra o desenho físico da Enterprise, né? O disco, aquelas aeronacel, coisa e tal. Ele faz e já começam a adorar a Enterprise. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui. Temos também um relato que na Segunda Guerra Mundial, em uma tribo remota, acho que na Oceania, caiu um avião. Caiu um avião, eles viram passar um avião. Eles até hoje, nessa tribo, eles têm um avião de palha que eles fizeram, né, modelo daquele avião da Segunda Guerra, e eles adoram esse avião. Que para eles nunca tinham visto isso. Hoje em dia não, todo mundo já sabe o que é um avião, mas quando passou por lá, né, no final da guerra, eles nunca tinham visto um avião. Só para mexer com a cabeça de vocês. Bibliografia do trabalho, pesquisa feita através de trechos, 3 páginas, né, que eu peguei do livro de Eric von Däniken, Eram Deuses Astronautas, e escrito, né, por esse arqueólogo suíço.
outras fontes pesquisadas. A Bíblia Sagrada, várias edições, não tem como não pesquisar a Bíblia. A Epopeia de Gilgamesh, também o livro Deuses, Túmulos e Sábios, de C.W. Cleveland, isso é um clássico. A Essência do Bhagavad Gita, né? Por Sami Kriandara. É ruim de falar esse nome também. E a construção textual, a adaptação da matéria na corrente do tempo e a finalização lógica para levar vocês a pensar ou a tirar vocês da área de conforto, minha, professor Marcelo Carneiro, era o que continha. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Parabéns, meu irmão Marcelo. É, é um tema realmente. Para botar para pensar. Meus irmãos, agora vamos conceder 5 perguntas somente pelo chat. Os irmãos podem formular as perguntas enquanto o nosso palestrante toma água. Opa! No- Nosso irmão Vanderlei, parece, não vi nosso venerável Lucas Couto. Algum aviso da nossa Lux in Tenebris, meu irmão Vanderlei? Assim, o nosso venerável está. Meu venerável, eu estou em trânsito aqui. Eu pediria que se nosso venerável mestre irmão Lucas estivesse presente, que ele pudesse falar em nome da loja, porque eu estou em trânsito aqui. Mas eu estou ouvindo atentamente a Ok. palestra, tá? Ok. Nosso irmão Lucas está presente? Creio que não. Meu venerável, só Nosso. uma referência rápida aqui, por gentileza. Alguns irmãos colocaram antes, no início da palestra, e agora novamente, existe a possibilidade do palestrante disponibilizar a bibliografia, e teve um no começo que pediram também se fosse possível o texto. Alguns irmãos ficaram interessados na leitura. Só um pedido dos irmãos, né, se for possível. Se não, tranquilo também. Ele saiu para tomar água mesmo, como você sugeriu, meu venerável. Irmão Miguel, algum aviso do nosso grupo Lives? Ativa o microfone. Ah, pronto. Não, é um assunto extremamente discutido, e um dos problemas que nós temos é a cronologia, porque nós temos esses escritos hindus de 3.000 anos antes de Cristo. E temos essa parte dos maias, astecas, etc., aqui na América, já dentro da nossa época, vamos dizer assim, 1.000 anos atrás. Então, existe um intervalo entre essas construções e essas chegadas de deuses, essas descrições dos foguetes, enfim, das carruagens voadoras, ao longo de um período que nós podemos estimar aí entre 5 6 mil anos, já narrando esses fatos. Por exemplo, essa parte dos maias, astecas, etc., ocorreram, essas civilizações se estabeleceram já na época cristã. Então, a cronologia torna tudo isso muito difícil da gente conseguir montar um pacote. A descrição de deuses na Suméria, 3 4 mil anos antes de Cristo. A descrição dos deuses que os maias receberam lá, os espanhóis vestidos com aquelas armaduras, etc., são de 1.400, 1.300. Então, um dos problemas na análise de tudo isso é exatamente a cronologia, que torna a coisa muito mais difícil. Mas o que o irmão descreveu realmente consta de todas essas histórias antigas.
Nós já fizemos aquela palestra lá das pirâmides, agora apareceu um irmão também fazendo um artigo dizendo que foram os astronautas que construíram as pirâmides. Muita dificuldade para se conseguir chegar a uma condensação desses fatos todos e o que que corrobora tudo isso? E principalmente, como estabelecer uma cronologia que seja razoável disso daí. Eu acho que a palestra do irmão é provocativa e nos faz não só pensar, como pesquisar e fugirmos o máximo possível daquelas expressões de deuses e coisa que o valha e tratarmos de ver como essa tecnologia toda pôde existir. Que existiu, eu não tenho dúvida, as pirâmides existiram, enfim, essas construções. Göbekli Tepe, lá na Turquia, já se definiu com 12 mil anos antes de Cristo, numa época em que a nossa civilização era de caçadores e coletores, não tinham tecnologia para nada disso. Assunto interessante para pensar, para pesquisar e para discutir. Eu só sempre sugiro que se cuide muito da cronologia dos fatos. Essa é a minha ideia. Bom, Marcelo? Bom, eu não peguei o começo da pergunta do irmão, fui lá beber uma água, mas o irmão falou uma coisa muito interessante sobre a cronologia. É justamente a minha maior discussão desde novo, né? Minha mãe foi criada na família católica, né? Até os 8 anos. Minha mãe depois foi para a igreja protestante e me botou na escolinha bíblica, graças a Deus. Estudei muito lá. A minha escolinha bíblica de infância dá de 10 na minha faculdade de teologia. Então, eu acho que eu passei a vida toda lendo esses assuntos, estudando, e a cronologia, o tempo, sempre me chamou a atenção. Por exemplo, dias criativos na Bíblia, em Gênesis, no hebraico original, usa a palavra yom. Yom, em hebraico, não significa um dia literal de 24 horas, tá? Não é um dia literal de 24 horas. É um período de tempo, pode ser uma era. Então, eu nunca acreditei no dia criativo de 24 horas que o homem Adão, não desvalorizando o homem, que ele colocasse nome em todos os animais em um dia, e no outro dia colocasse nome em todas as plantas. E isso, para mim, nunca fez nenhum sentido. Nenhum sentido. E eu encontrei um cidadão uma vez, que era da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que me mostrou um livro velho de 1956. Aí eu fui até agora está me faltando ele, eu emprestei alguém que não voltou. Um livro que explicava e dava ideias e noções do hebraico e dos dias criativos, mostrando que cada dia criativo durou 7.000 anos. Aí já ficou mais interessante. Ficou mais plausível que em 7.000 anos você tem tempo suficiente para botar em nome tudo que é planta, nenhum dia criativo, um dia criativo de 7.000 anos. Essa parte que o irmão fala da cronologia é espetacular. Toda mentira que nós vivemos hoje é por causa da falta da cronologia, da mentira da cronologia. Estamos aqui nesse planeta, essa raça aqui que você está vendo, humana, humanoide, como existimos hoje, sem esse papo aí de evolução. Evolução também para mim é uma outra falácia. Por quê? Se a evolução existisse, todos aqueles animais de circo, me refiro aos macacos, aos chimpanzés, tataravô de chimpanzé enjaulado, já teria se transformado em homem, ou pelo menos já teria alguma característica física humanoide. Me desculpem, mas eu estou com a Bíblia. Cada um foi criado segundo a sua espécie. Do chimpanzé para o homem, a identidade de um para o outro, o chimpanzé tem 98% do DNA humano, mas é outra espécie. Nunca fomos a mesma coisa. Eu até gosto de banana, mas não como banana todo dia. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Esse negócio de evolução, Charles Darwin, para mim, é muito distante da realidade. Mas é aceitável. Por que que é aceitável? Porque serve de massa de manobra. É muito fácil manobrar, contando essa historinha para boi dormir. Por exemplo, ele falou sobre o Egito, muito interessante. Tem textos aí, eles cortando pedra, cortando. Agora é na idade do bronze, um cinzel, coisa de bronze, para cortar uma pedra com menos de 4 milímetros de erro, mas eu não estou falando de uma pedra, estou falando de uma pedra de 20 toneladas.
Uma pedra de 20 toneladas com menos de, com ângulos de 90 graus perfeitos, feito com cinzel de bronze, pau e pedra, pelo amor de Deus, meus irmãos, nunca foi isso. Nunca foi isso. Eu passo até mal. Isso é querer abusar da nossa inteligência. Ah, a sociedade humana tem 6, 7 mil anos. Ou que nem o outro falou, tem 12 mil. Vou dar um susto nos irmãos. Um tal de Heródoto, né, filósofo, estudioso grego, uma vez ele foi no Egito e conversou com um sacerdote lá, queria saber mais daquela cultura espetacular, ele ficou louco com aquilo, queria saber mais de onde vinha tanta informação. Aí o sacerdote explicou para ele: não, nós temos a nossa sociedade já há um tempo. Aí Heródoto citou o nome do primeiro faraó. Não. Aí o sacerdote: não, nada disso. Antes, nós existíamos bem antes dele. Aí o Heródoto: como assim? Aí ele explicou: não, esse primeiro faraó, antes dele, o sol se punha aqui e ia para lá. Depois ele veio para cá e explicou isso para Heródoto. Heródoto não entendeu bulufas, mas graças a Deus ele assentou isso por escrito com detalhes. Aquele sacerdote, aquele líder, aquele intelectual egípcio estava explicando para o Heródoto que a civilização dele, anterior ao primeiro faraó conhecido, já tinha passado por duas precessões, ou uma precessão e meia. O que é precessão? É quando os hemisférios eles viram, né? Quando você pensa que o Sol foi para um lado e foi para o outro. Não. A constelação atrás do Sol é que se movimentou. Isso se chama precessão. Só foi depois, 300 a 400 anos depois de Heródoto, que fomos tomar consciência do que era precessão. Heródoto narrou a precessão egípcia sem saber o que estava escrevendo, graças a Deus que ele colocou isso no papel. Então, hoje eu posso afirmar que essas precessões dão 36 mil anos e um pedaço, uma precessão e meia, né? Dá 36 mil e um pedaço, mais o tempo dos faraós, mais os dias de hoje, 42 mil anos. Então, para mim, esses objetos chamados pirâmides e muitos outros, todos têm mais de 30 mil anos. Vocês me desculpem, alguns vão ficar malucos, uns vão dar a cabeça na parede, alguns vão citar o Dr. Zahi Hawass, que teve em Guilherme Goltep, teve em vários locais, datando coisas de 12 mil anos, que Guilherme Goltep não tem 12 mil anos nem aqui, nem na Casa do Chapéu. Guilherme Goltep também é uma das coisas com mais de 30 mil anos, arrisco a dizer 42 mil anos, e as pirâmides e as obras do Egito e a ciência do Antigo Egito, arrisco dizer, de 42 mil a 60 mil anos atrás. Caramba, Marcelo, mas é muito ano? Não é muito, não, meus irmãos, não é muito, não. Estou dizendo de tecnologia. O homem, de forma mais rude, campestre, campal, nós temos, saindo do Egito, indo por outro lado, né, temos o Marrocos, temos uma caverna no Marrocos, com um cemitério, ossadas de humanoides iguais a nós, assim, humanos iguais a nós, mesmo DNA, mesma coisa, com 211 mil anos. É para vocês não dormir mesmo, tá? Agora, para vocês terem sono a semana toda, é, Abissínia, Eritreia, naquela região ali, hoje Etiópia, aquela região pobre, foi desenterrado algum tempo atrás aí, tem pouco tempo isso, uma trave de madeira pouco mais de 1 metro, parece, ela tinha cavas, cavilhas feitas, e foi-se constatado que era uma trave de sustentação de casa, ou de uma casa grande, ou de um cômodo grande, de um salão, entalhado pelo homem, a trave grande, só que ela estava carbonizada, né? Pegou fogo para nossa sorte. Aí foram fazer o teste de carbono 14 nessa trave de madeira. A trave de madeira tem 500 mil anos de idade. Então, só aí, os seres humanoides iguais a nós já estamos aqui nessa, nesse planeta há 500 mil anos. Convivemos sim com os dinossauros, andava na carcunda dele, nego fica pau quando eu falo isso nas palestras. Como é que você prova? Eu digo, não, como é que você me prova que não? Aí o cara, né? Bom, vai piorar. Aí você, a África pode tudo, tá bom. Então, já que é mais civilizada a Grécia, vamos para a Grécia. Na Grécia, em uma caverna na Grécia, numa parede, um camarada estava mexendo, sempre por acaso. Aí encontrou algo redondo, passou a mão, viu, constatava de um crânio, começou a cavar em volta, era um crânio. Bom, chamou os cientistas, chamou os arqueólogos, foram lá, tiraram um pedacinho, uma lasca desse crânio incrustado na pedra. Caramba, carbono 14, 500 mil anos. Ficou ruim agora mesmo, agora ficou ruim. Duas provas incontestáveis que estamos aqui nesse planeta há muito tempo. Sobrevivemos a várias eras do gelo,
a eras glaciais. Sobrevivemos a tudo, a terremotos, a maremotos, tsunami. Ah, mas a Bíblia fala sobre o dilúvio, mas a epopeia de Gilgamesh fala do dilúvio muito antes da Bíblia. Sim, pode ter sido outro dilúvio. Nós já estamos aqui há muito tempo. Ah, a minha história foi recontada. De repente, não. De repente, nós estamos aqui há muito tempo e Gilgamesh viu uma coisa e Noé viu outra. Até porque são de épocas bem diferentes. Outro problema muito grave, o irmão falou de cronologia, cronologia eu me amarro em cronologia, que a cronologia ela desmascara tudo. A cronologia ela desmascara alguns teólogos, alguns pastores, alguns padres, ela desmascara todos os governos, que é intencional do governo e de todo mundo, até como o governo egípcio, que é tudo lá trancado. Vocês podem ver isso, é tudo com cadeado, com soldado tomando conta na Síria, na Cisjordânia, em Israel. Ah, não sei, é tudo militarizado. Eles não querem que nós tomemos ciência que nós já estamos aqui, ó, há muito tempo. E nós passamos por várias destruições em massa, sempre recomeçamos do nada, recomeçamos. A própria Bíblia, no comecinho, Constantino esqueceu de apagar, que diz assim, Adão, quando vê Eva, essa por fim é osso dos meus ossos. Por que que ele fala isso? Porque a outra não era, meu irmão. Teve um outro recomeço que deu errado, me desculpe. Está na Bíblia. Ele esqueceu de apagar até a Bíblia em português, que é desculpe, é horrível, né? Eu acho que é a pior Bíblia que tem em português. Aí em hebraico dá para, né? Dá para ter uma noção do real, e em grego, tudo bem. Agora em português é muito ruim. E mesmo em português muito ruim, está lá escrito: essa por fim é osso dos meus ossos. Ou seja, a outra não era. Houveram outros recomeços. Como é que você prova isso? Logo depois dessa página, você virando a página, duas páginas, estava aqui o tal do Caim. Ele matou Abel. Ele fugiu para uma cidade de refúgio. Já tinha uma cidade preparada com o nome de cidade de refúgio. Ele foi para a terra de Nod. Lá tinha juiz, desembargador, policial, prefeito, bairros, tinha tudo. Uma cidade montada com muita gente. E ele foi para a cidade de Nod e lá ele arrumou uma esposa. Não existia na época de Adão e Eva só Adão e Eva. Já existia sociedade humana anterior a... Me desculpe. Muitos não vão dormir hoje, vão se bater todo na cama, vão até espumar pela boca, vai ter que chamar o SAMU. Mas a sociedade humana é muito antiga. Isso que eles querem nos fazer acreditar é falácia. Foi comprovado nas pirâmides, em volta dela, na esfinge, foi tirado lá, rascado lá, crustáceos. Aquilo já teve debaixo d'água. Aquilo em outra era, em outras eras, aquilo já teve debaixo d'água. Me desculpe, crustáceos, ou seja lá, mariscos, ou criaturas unicelulares, ou seja lá como queira chamar, aquilo já teve debaixo d'água. O próprio deserto do Saara é novo, tem 7.000 anos ou pouco mais que é deserto. Anteriormente, como na linha do Equador, né? Mais ou menos aí, ele era tipo uma floresta amazônica. A floresta amazônica também já foi oceano. O centro-oeste, hoje em dia, que é seco, já foi totalmente encharcado. Estou falando do Brasil. O mapa do Piri Reis, mapa de acho que 1513, que ele fez um mapa, mas ele não fez o mapa, ele copiou de vários outros mapas antigos, estava na escola de Sagres, esse mapa, e se você olhar pelo mapa de Piri Reis, é muito nítido. Ele fala sobre vegetação, sobre clima, ele fala sobre hidrografia, ele fala sobre tudo na África, no Brasil e embaixo, na Antártida. Na Antártida, não sei, o gelo é recente na Antártida. Me desculpem, a Antártida também já foi uma floresta. O gelo lá é recente. Para a gente 7, 10 mil anos é muito tempo, mas para o planeta é recente. Então ele tem lá com animais, fauna, flora, tudo desenhado no mapa de Piri Reis. Mas o mapa é de 1513, 1513 já era gelo. Ele retirou isso de mapas mais antigos. Ou seja, os navegantes árabes já estão aqui há muito tempo. Árabes, fenícios, onde é hoje o Japão, a China. Então, meus irmãos, o irmão falou em cronologia, me desculpa me alongar, mas cronologia é tudo o que a escola não ensina, é tudo o que está errado no mundo, é a tal da cronologia. Essas datas, esses calendários, essas histórias fictícias, inventadas, sem pé e sem cabeça. Até os maias se ocupavam em calendários com 64 milhões de anos à frente, porque era comum se falar disso, né? 400 milhões de anos à frente, porque era comum se dialogar disso.
Como que eles eram atrasados? Meus irmãos, façam perguntas aí. É que o irmão falou de cronologia, eu me estendi. Ok. Meu irmão Marcelo, os irmãos estão pedindo, já que não teve slide, se o irmão poderia disponibilizar esse texto que Manda o sim. irmão usou para fazer a palestra e as referências de onde foram tiradas. Tá joia? Vai ser um prazer. Eu E vou. pode me fazer pergunta, Pode. pode passar meu telefone, pode passar meu Ok, telefone para todo mundo, meu zap, pode me fazer pergunta à vontade. ok. Quem tiver matéria para acrescentar, por favor. Muita coisa eu ganho, muita matéria eu ganho. Ok. E em breve eu vou estar lançando o livro dos essênios, que eu já estou já há uns 4 ou 5 anos fazendo. Em breve eu vou lançar esse É, livro, e isso vai tirar muita inclu- gente da área de conforto. inclusive, tivemos o privilégio de já ter essa palestra aqui com o irmão aqui para nós. Essa palestra dos É, meu, essênios, ela é inédita. Eu fiz 76 vezes. É inédita essa. Acho que eu já sei até o texto de cor. meu irmão Denizar, meu irmão Denizar é um estudioso bíblico e escritor, e conterrâneo seu aí do Rio. Ah, Rio de Janeiro, que espetacular, um calor danado. É isso. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, né? Meu querido irmão Ednilson, venerável mestre da Loja Luz e Conhecimento, né? Meu irmão Pedro Brito, primeiro vigilante, em nome dos quais eu saúdo a todos os demais irmãos aqui presentes, né? É uma palestra extremamente interessante, né? Que nos leva a pensar bastante em termos de civilizações antigas antes de nós, que deu origem a tantas construções e tão fantásticas, né? Em que a arqueologia hoje vem mostrando é uma coisa a se pensar bastante, né? Eu só gostaria de acrescentar um detalhe, o irmão colocou um texto bíblico, né, que escrito 700 e poucos anos antes de Cristo, o livro de Isaías, no qual afirma que a Terra é redonda. Existem outros textos, né? Embora a Bíblia não use termos científicos, né, modernos, mas há vários versículos, né, que sugerem conceitos compatíveis, né, com essa ideia da Terra como um corpo esférico, né, e suspenso no espaço, né? E entre esses textos, nós podemos citar, por exemplo, o livro de Jó, um livro que foi escrito provavelmente com muita precisão entre 2000 e 1500 antes de Cristo, né? Lá no seu capítulo 26, versículo 7, ele diz, né? Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Como um livro escrito 2000 antes de Cristo, né? Já pode afirmar, né, a terra suspensa num nada, né? E esse versículo, então, descreve a terra como estando suspensa, né, sem qualquer suporte visível, né? Algo que se alinha com o conceito moderno de um planeta flutuando, né, no espaço. O A outro Bíblia é termo, espetacular, né? o Tá, outro tem um termo, texto que fala o assim, ó, outro termo há um foi que mora, há um que mora sob o círculo da terra, fazendo referência ao próprio Criador, exatamente, a uma terra. A exatamente. Bíblia é espetacular, a Bíblia é show de bola. E o outro texto é esse, exatamente que você colocou, né? O livro de Isaías, escrito 740 a 700 antes de Cristo, os capítulos de 1 a 39, né? O Deutero-Isaías, o Proto-Isaías, melhor dizendo, já os versículos 40 a 66, entre 586 e 500 antes de Cristo, quando ele dizia, né? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. É ele Isso aí. quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nelas habitar. Então, aqui a palavra hebraica, né, usada para círculo é shub, né? E que pode significar um círculo ou algo assim arredondado, né? E alguns intérpretes então sugerem que isso pode indicar que a esfericidade da Terra descrita aqui no livro de Isaías, né? Provérbios, escrito por Salomão na 1000 antes de Cristo, no capítulo 8, versículo 27, quando diz: quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo
sobre a face do abismo. Ou seja, esse versículo falando da criação, né, menciona aqui um círculo traçado sobre o abismo, que alguns relacionam à curvatura da Terra. Enfim, existem outros versículos aqui, o Jó 22:14. As nuvens são o esconderijo dele, para que não veja, e ele passeie sobre a circunferência dos céus. Veja só o texto bíblico escrito, né? 2000 antes de Cristo, já falando sobre a circunferência dos céus, né? Esse texto aqui reforça a ideia de um formato circular, né? Ou formato curvo da Terra, já que menciona uma circunferência dos céus. Enfim, gostei muito da sua palestra, realmente nos leva a pensar, a refletir a respeito, né? Sobre civilizações muito anteriores à nossa, cuja tecnologia era muito avançada, civilizações que se perderam, né? É, seja por catástrofes naturais, seja por outros motivos, né? Como a nossa está chegando lá também, talvez um dia, e não está muito longe disso acontecer. Mas foi um prazer, meu irmão, ouvir a sua palestra. O irmão é de que loja aí, de que potência, meu irmão, aqui no Rio? Rio de Janeiro, eu sou do Gorge, Grande Igual. Oriente Ah, do Rio de Janeiro. Eu sou da loja Amor, Fraternidade e Justiça, número 612. Eu vi até alguns irmãos aí da minha loja aí na palestra. e a Nem sei, reunião ontem? nós nos reunimos em Olaria, às Ah, tá. quarta-feiras, Ah, tá ótimo. A às sede do 20 Gorte, horas. né? Tá. Eu E, sou da grande loja e minha loja é Igualdade 93 e me reúno no Vale da Sulacap, tá? conheço bem, ó. Então, Val ali. Vertosa, Isso, exatamente. Então, o Versosa é da vendedor minha bem loja, próximo. né? É, É? é da minha loja ele. Ele é Então, da meu tua irmão, loja? Ah, eu manda um abraço. espero que nos encontremos um dia aqui no Rio Vamos para estar nós junto agora. conversarmos. Vamos estar junto agora, acho que em maio, né? Começo de maio, ou final de março, o grau 33. A gente Ah, deve que estar todo mundo bom, que junto lá. ótimo. Ok. É isso, meu irmão Ednilson. A contribuição que eu tenho a dar nessa palestra brilhante dessa noite. Ok, obrigado. Irmão Marcelo, o irmão Acácio pergunta qual a opinião do irmão em relação à origem do universo. A origem do universo, para mim, é uma coisa muito simples, né? Einstein, uma vez, sintetizou isso. Não tem explicação plausível, nesses meus 56 anos de idade, para essa pergunta, sem ter que dar o braço a torcer, que para muitos é o braço a torcer, de uma criatura inteligente, que uns chamam de eterno, outros eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Gadu, Sadu, o antigo de Dias. Houve realmente uma criação. Houve um ser inteligentíssimo e totalmente capacitado. A Bíblia o chama de energia dinâmica, né? Na criação. Não tem outra explicação, não tem como ser feito nada sem essa presença, né? Como diz aí no grego, parousia, né? Sem essa presença do Criador. Ele realmente foi a figura que ele não só nos fez, mas nos escolheu, nos elegeu. Somos como se fosse, assim, no meu entendimento, o xodó da criação humana. Tem todos os cuidados conosco. A gente que não presta. Ele não fez só um universo, ele fez um sistema solar inteiro, com uma estrela numa distância adequada para a nossa vida aqui na Terra. Ele fez um planeta totalmente habitável e renovável. Vocês lembram que em 80 e pouco, a camada de ozônio em cima da Suíça, ela tinha aberto um clarão. E a gente fez alguma coisa para ajudar? Não, continuamos poluindo com clorofluorcarbono, continuamos com gás carbônico, continuamos fazendo as besteiras que nós sempre fazemos. O próprio planeta se renovou sozinho. Está constatado que não existe mais nenhuma abertura, ou seja, os raios ultravioletas, UV, os raios nocivos à nossa saúde, não perpassam mais o planeta. Só pode haver uma explicação para isso. Ele criou todas as condições para que vivêssemos. O nosso corpo totalmente projetado para ser ambientado nesse local. Em qualquer outro planeta, em qualquer outro local, nós não teríamos vida. Muita gente está falando em vida em Marte, vida na Lua, vida no raio que eu parta. Eu acho muito difícil, porque o Criador fez um planeta para a gente. O rapaz citou aí a Bíblia, o nosso irmão aqui do Rio, dezenas e dezenas e dezenas de textos, só em Salmos 37, 36, 34.
que ele fez a terra e o formou não foi para nada, foi para ser habitada. A terra ele deu aos filhos dos homens, e aí vai, vai, vai. Então o próprio Criador ele formou esse planeta para nós estarmos aqui. O cara falou assim: Ah, Marcelo, quando tu morrer, tu vai para o céu? Eu falo, cara, essa é uma pergunta muito estranha. Aí ele, por quê? Eu digo, porque Deus é meu pai. Deus ele quer o melhor para mim. Deus ele se preocupa comigo. Então ele me criou, criou um planeta, criou um sistema solar para me botar na Terra. Aí do nada ele vai fazer igual a mulher. Ele vai mudar de opinião e vai me levar para o céu. Do nada. Ah, mas tem um texto na Bíblia, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele estava se falando de Jesus. E essas moradas podem ser para os anjos. Eu digo, você é um ser celestial? Ele não, eu digo, então como é que você quer ir para o céu? Você nasceu na terra, você é um terráqueo. Aí ele diz que, na Bíblia, Salmos 37, ele diz que ele deu a terra aos filhos dos homens. Então, para mim, no meu entendimento, me desculpem, eu vou tirar o sono de muita gente, ninguém vai para o céu. Somos terráqueos e fomos feitos para a terra nos foi dada como presente, você não joga um presente fora. Se Deus é meu pai, se Deus ele quer o melhor para mim, se ele quisesse que eu vivesse no céu, eu tinha nascido lá. Me desculpem, é simples desse jeito. Não acredito que nada sobreviva à morte, que todos nós que somos alma viventes, vamos ser almas mortas. O corpo, a matéria morre e a alma vai junto. A única coisa que sobrevive e não sobrevive, é dada de volta, é o espírito, o fôlego de vida. O Ruach Adonai, como dizem em hebraico, a centelha divina, essa retorna ao Criador. Esse sopro ele sopra nas nossas narinas, como pescadão, na concepção. E depois, na morte, esse sopro de vida volta para o Criador. Isso para mim é muito claro. Qualquer coisa além disso é muita vontade que o homem tem de ir para o céu. Eu chamo isso aqui no Rio de Janeiro de síndrome de astronauta. Você não conhece ninguém lá, você não foi convidado, não tem escadaria, não tem escada rolante, não tem elevador, não está no Google Maps, não tem receita de bolo. Ninguém vai para o céu. Mas quando eu falo isso, eu sou religioso, tá? Eu sou religioso e acredito em Deus. Só que em lugar nenhum da Bíblia eu vi um texto que me convencesse, um texto com contexto, tudo direitinho, que me convencesse que um ser humano que nasceu na terra carnal terá vida celeste. Me desculpe. Meu irmão, posso lhe dar um texto Você pode me dar 500, mas tem que ter contexto. bem contexto? Eu te dou o texto de Lucas, capítulo 17, versículos 34 e 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então, esse texto de Lucas sugere que no momento do arrebatamento, meu irmão, algumas pessoas estarão dormindo de noite e outras estarão trabalhando no campo ou moendo grãos de dia. E isso implica que diferentes partes da Terra experimentam dia e noite ao mesmo tempo, algo possível, né? Apenas num Sim. globo. E aí Lucas, complementando, que número? então, que Que número? realmente, que realmente nós iremos para o céu e seremos arrebatados. Isso é muita vontade, mas vamos lá, qual é o número do texto? O texto é de Lucas 34, capítulo Está 17, aqui, versículo 34 a 36. 34 a 17. Meus irmãos, Tá bem? essa discussão vai Hã? longe. Essa discussão vai longe. Meu Passa o meu irmão telefone para o irmão. Abitino, meu irmão É Abitino, Abistino. Passa o meu telefone para ele. irmão Denizardo, irmão Abitino, tens a palavra, meu irmão. Obrigado, meu querido venerável mestre, nosso irmão Ednilson. Primeiro, boa noite a todos os irmãos que estão presentes. Segundo, parabenizá-lo, irmão Ednilson, pela recondução a esse honroso cargo de venerável mestre da nossa loja Luz e Conhecimento 103. Para nós é uma alegria ver que você, apesar de atuar nas 11 posições desse jogo de futebol, você continua marcando gols. Além de defender lá atrás, tá? Tá bom. Não, a palestra do nosso querido irmão professor Marcelo, eu já o conheço, eu tenho ele aqui no meu zap aqui, nós nos cumprimentamos um bom dia praticamente todos os dias, né? Então, é chover no molhado sobre o conhecimento dele. Eu confesso, irmão Marcelo, eu estranhei
não ter assim um slide, alguma coisa para a gente ir Sim, acompanhando, que essa palestra ela merece, ela, na sim. minha opinião, humilde, me desculpe, logicamente, né? Mas ela merece uma explanação até para a gente, a posteriori, aprender um pouco mais sobre os assuntos. O assunto é instigante, é muito instigante mesmo. E eu sou um rato, né? Procuro ler, procuro aprender, procuro estudar algumas coisas. E eu tenho aqui um livro do irmão Arthur Franco, sendo que Arthur Franco é um pseudônimo de um irmão de uma das lojas lá de Porto Alegre. Eu não sei, não lembro no momento qual é o nome da loja que ele era. Ele é falecido já, o Arthur Franco. Ele editou pela editora Voda, de Porto Alegre, ele editou um livro, A Idade das Luzes. E esse Uhum. livro, ele traz assim uma história de 750 mil anos até o presente. Então, ele cita que, no período de 750 mil anos até o ano 120 mil aproximadamente, ocorreram, ou melhor, do ano 720 mil a 450 mil, ocorreu o antepenúltimo dilúvio. Ou seja, ocorreram aproximadamente 3 ou 4 dilúvios sobre a Terra. E, logicamente, as civilizações que existiam, né, foram todas elas exterminadas. E, como você mesmo bem colocou, o extermínio em massa foi muito grande sempre e nós sempre recomeçamos do zero. Haja vista, então, a necessidade de, ou melhor, haja vista, então, a descoberta da árvore genealógica do homem, né? Contar aí 3 milhões, 4 milhões de anos, mas ter somente poucos indícios. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa com relação a isso, por favor, com relação a essas exterminações em massa, como é que até o grau que nós poderíamos ter alcançado, porque nós temos aí Atlântida, temos aí Machu Picchu e outras coisas no Peru, temos aquelas construções lá pela Ásia, né? Temos aí cavernas, temos aí construções subterrâneas com 15, 16 andares para baixo. Então, são coisas que a gente gostaria que você comentasse alguma coisa com relação a isso, por favor. Muito obrigado. Meus parabéns e aguardo a Esse, próxima palestra. esse livro eu não tenho, não. Se tiver o PDF, me passa para mim ler. Extinções em massa sempre houveram. Nós estamos aqui nesse planeta já há muito tempo. O Criador, quando fez, né, esse planeta e fez toda essa galáxia em vosso sistema solar, você pode ver que os planetas eles funcionam como um relógio, com uma precisão incrível. Urano, quando não está num lugar, está no outro, Netuno. E os gigantes gasosos, qual é a função dele? A função deles é coletar todo o material espacial que está voando ou que vem em direção à Terra, ou nessa trajetória. Nós estamos aqui blindados, né, pelo Criador. Ele teve todo o cuidado de preparar esse planeta para a existência do ser humano. Não tem como você acreditar que não existe uma vida inteligente, como eu falei. E todas as extinções em massa, eu tenho até algumas matérias aqui sobre isso, nós parece que vamos agora para a quinta ou para a sexta extinção em massa. Não vamos acabar, que, como eu falei, nós somos uma peste, né? Nós não morremos, mas vamos ficar poucos. Tem uma seita nos Estados Unidos que limita o número de seres humanos. Eles acreditam que os seres humanos, para viver nesse planeta, cultivar e viver bem, tem que ter um teto. E nós já estouramos esse teto faz muito tempo. E isso é uma seita. Eu esqueci o nome dos caras agora, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se é 600 mil, se é 1 milhão. Não sei quantos são. Eu sei que nós já estamos em, parece que
8 milhões de habitantes. E tem um estudo por um cientista chinês, foi lançado há pouco tempo nessa revista Science, diz que a Terra suporta alimentar e conter um número de 38 milhões de habitantes. Então, com 8 milhões, ainda, 8 bilhões, né? O irmão falou bilhões aqui, é isso aí, 8 bilhões de habitantes, ainda podemos ter 38 bilhões de habitantes que ainda tá no esquema. Só que eu não sei se vocês estão notando, as pessoas estão começando a ter menos filhos, né? No nosso tempo, quando a gente era criança, as pessoas tinham muitos filhos, agora têm menos filhos. Alguns locais, como a Islândia, esses países nórdicos, Canadá, eles estão importando gente. Eles te dão toda a vantagem para você ir para lá porque eles não têm continuidade. Então, respondendo ao que você está falando, tivemos extinções em massa, sim, e se não nos policiarmos, teremos outra, pela nossa incompetência, né, de administrar o planeta. E o planeta ajuda bem, tá? O planeta ajuda bem, o planeta está sempre a nosso favor. Nós é que somos contra. Nós é que somos contra, nós fazemos tudo errado, essa poluição. Olha coisa aí, como é que é o nome do Ângelo? Botou ali, mas apagou. Essa poluição, tudo que nós fazemos, nós não somos merecedores, né, do planeta e dessa atenção que Deus dispensa a essas criaturas tão medíocres e infelizes, tal de ser humano. O ser humano é muito complicado. O ser humano geralmente ele faz tudo ao contrário do que deveria fazer. Assim, torra todas as suas possibilidades futuras, ou seja, ele enterra para os seus filhos e para os seus netos uma, uma vida melhor, uma vida de qualidade. O ser humano é muito imediatista, o ser humano quer o aqui e agora, ele não quer nada para 10 anos, para 5 anos, para um ano, ele quer agora, ele quer ver o aqui e agora. Se o time dele ganhou, se a escola de samba dele está bem, se ele tem um dinheiro para a cerveja dele, para ele, isso já basta. Então, meu irmão, eu acredito que por falta de manutenção e falta de vergonha na cara, nossa, passaremos por dificuldades daqui a alguns anos. Não pelo planeta, o planeta é espetacular, é pelas nossas condutas mesmo. Irmão Pedro Paulo, nosso chanceler, por favor, faça a entrega do certificado ao nosso irmão Marcelo, palestrante dessa noite. Irmão Pedro Paulo? Foi feito. Irmão Pedro Brito, por favor. Oi, meu venerável. Irmão Marcelo, mais uma vez agradecendo a, a riqueza da palestra que o irmão apresentou, da sua palestra e das perguntas. Dá para fazer mais umas 10 palestras, né? O assunto é realmente imenso e acaba puxando muito mais assunto, é um tema quase infinito, né? Falar sobre a vida humana, falar sobre tudo isso é muito complicado, né? Porque suscita sempre muitas dúvidas, mas querendo agradecer ao irmão por trazer várias reflexões sobre o tema e deixar muitas perguntas, né, para que a gente possa pesquisar sobre o tema. Saibam todos que esse diploma de mérito lavrado conforme a mais tradição dos construtores de catedrais, proclama que o irmão Marcelo Carneiro teve reconhecido a relevância do serviço prestado a essa muito respeitada oficina, especialmente como palestrante, discorrendo sobre o tema tecnologia avançada dos povos da antiguidade. Como pode? O excepcional brilho de suas luzes, a riqueza de detalhes, a profundidade de seus ensinamentos tornaram o merecedor de nosso respeito, estima e admiração. Para que se registre, portanto, a memória desse feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, foi mandado traçar a presente prancha, dada, traçada, afirmada, selada e autenticada no Oriente de Belém do Pará, no dia 2 de fevereiro do ano de 2025 da Era Vulgar, assinado pelo nosso venerável mestre Edilson Ferreira da Silva. Parabéns, meu irmão, e obrigado pela sua generosa participação.
Aqueles irmãos que desejarem fazer perguntas durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante o próximo século, meu irmão Ednilson, pode passar meu telefone para todo mundo, é o É, WhatsApp. aham, não, tranquilo. Vamos encerrar essa primeira parte, e aí os irmãos que quiserem fazer a pergunta direto, pode, ainda temos, se o irmão te disponibilizar de algum tempo, ainda poderão fazer diretamente. Irmão Tranquilo. Marcelo, suas considerações. Eu gosto muito dessa provocação, dessa palestra, porque tira o pessoal da área de conforto. Eu costumo dizer que a área de conforto nem existe, ela só existe na nossa cabeça. Hoje muita gente aí vai ficar perturbado com as coisas que eu falei, muitos vão achar que é, outros vão achar que não é, muitos vão ficar na dúvida, mas a grande maioria vai pesquisar. E esse que é o lance, a gente pesquisar para entender, compreender melhor o mundo à nossa volta. E tendo essa compreensão, sendo pessoas melhores, né? Porque está escrito nos nossos estatutos que temos que tornar feliz a humanidade, tá bom? Uma boa noite a todos, gostei muito. É a terceira vez que eu venho nesse ambiente de vocês, sempre sou muito bem tratado e gosto muito das perguntas. As perguntas elevam a situação, tanto quem concorda como quem discorda. Eu amo todas as perguntas. Obrigado, meu irmão Marcelo. Vamos aproveitar que o nosso secretário está presente. Meu irmão José Soares, por favor, fazer o seu juramento. Ok, meus irmãos. Eu, José Soares da Silva, declaro aceitar o cargo de secretário e prometo, por minha ordem, cumprir os deveres do meu cargo, observando e fazendo observar a Constituição, leis e regulamentos gerais da grande loja nacional do Estado do Pará, as resoluções que forem adotadas pelos poderes maçônicos competentes, o regimento interno e deliberações desta loja, promovendo quanto em mim couber o seu agradecimento. Sim, Deus me ajude. Assim seja. Recebo o vosso compromisso como justo e perfeito e declaro empossado no cargo ao qual foi nomeado. Irmão José Soares, suas considerações. Vamos agradecer a presença de todos e esse assunto é muito interessante. Inclusive, hoje eu assisti um documentário aqui no YouTube sobre aquelas caixas de granito lá do Egito, que pesam 100 toneladas, são cavernas, e é impossível o homem ter construído naquela época, inclusive. No dia de hoje, não é imaginado como é que foi feito aquelas caixas polidas num tamanho que está bem definido. E é um mistério até hoje. E tantos outros, tanto atividade, os maias, temos os incas, que desapareceram. Então é um assunto, Marcelo, muito interessante. A gente passaria aqui a noite inteira, não esgotava nem 1%. Temos a explorar isso aí. Então, nossa loja está de parabéns por ter proporcionado essa palestra. E espero que nas próximas também esse assunto seja ventilado para a gente discutir mais. E é muito bom deixar o seu telefone aí para perguntas, tirar dúvidas. E estamos ansiosos pelo seu livro, para falar. A gente adquire. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, meu irmão José Soares. Meus irmãos, mais uma vez, nosso agradecimento, primeiramente ao nosso professor irmão Marcelo Carneiro, que gentilmente veio aqui nos brindar. No próximo domingo teremos a palestra no Grupo Lives e em breve, nas nossas próximas reuniões, teremos o irmão Alfredo e depois o nosso irmão Denizade e o nosso irmão
passe grão-mestre Edilson Araújo, nossas três próximas palestras. Mais uma vez, agradecer a todos os irmãos que se fizeram presente. Nosso muito obrigado e conto com vocês para mais um ano de jornada. E obrigado pelas palavras, meu irmão Abitino. Está encerrado os nossos trabalhos oficiais desta noite.